nossos professores. Então, para quem está chegando aqui pela primeira vez, que não está aqui desde a semana passada, num regime mais que intensivo, né, de uma maratona, a gente está maratonando o Teatro do Oprimido. Esse lançamento está dentro da programação da especialização em Teatro do Oprimido, práticas político-pedagógicas, né? Que iniciou no dia 15 e termina agora no dia 27. A gente começa de manhã bem cedo só e vai até de noite. Excepcionalmente hoje teve um pequeno intervalo para que a gente fosse em casa e a gente estivesse aqui. Esse é um outro espaço nosso que a gente está ocupando pouco a pouco. Havia o grande projeto inicial, logo que a gente não tinha nem ganhado nada de CNPq. Nós sonhamos em ocupar esse espaço porque eu sou cooperativada, que é uma companhia de teatro que é da Cooperativa Baiana. Eu também sou membro fundadora dessa cooperativa. E porque quem é servidor não pode ter CNPJ, né? Então, para eu poder ter uma companhia de teatro, eu tenho que passar por outro CNPJ. Então, há malas que vão para Belém. O fato de eu não poder ter a minha própria companhia, no momento que a gente precisou de um espaço, viemos aqui, conversamos e aventamos a possibilidade de ocupar aqui e de futuramente a gente ter o nosso slogan aí no gesto, né? E se Deus quiser vai dar tudo certo. E a praça, né? E a praça. Se Deus quiser vai dar tudo certo, porque... Se der o dedo, toma nós. Graças a Deus que os que aqui já estão não se zangaram, pelo contrário, estão pedindo a permanência dessa belíssima exposição, um gesto estético, né, que é o resultado visual aí do primeiro módulo da nossa pós-graduação do Lato Senso. Saímos no SBT hoje, porque ele morrendo de... Inclusive no Paraná viram, fotografaram e mandaram. Mande a aluna. A minha família Mas tão também. bonita, as coisas de mãe de aluna. Nossa, você está na televisão. Eu disse, pois é, né? Poderia estar até acontecendo. Não é só o carnaval que é notícia em Salvador. E eu fico muito feliz porque calhou da gente estar no Teatro Martim Gonçalves, que é muito simbólico, foi muito simbólico. Embora a gente tivesse hoje entrado nele, tivesse encontrado um mofo de 2 meses, que ele está 2 meses fechado sem usar, quase mata vocês. Mas eu vou fazer um convênio com o Hospital Universitário, tá? Tem penicilina, tem antialérgico. Se alguém tiver alguma, a gente faz convênio, a Simone já vai falar com o diretor do UPS, né, do hospital amanhã. Brincadeira à parte, eu fico muito feliz de estar aqui nesse relançamento do livro Teatro das Oprimidas, com uma das nossas professoras. Eu acho que quem é da pós-graduação Lato Senso já está sabendo, mas eu gosto de repetir. Eu batalhei muito e recebi muitas críticas, porque eu queria muito, eu não sei o que é que significa para mim, mas o meu coração e a minha consciência pediam muito que eu abrisse e inaugurasse essa especialização com pessoas que foram formadas diretamente por Augusto Boal, tiveram contato corporal com Augusto Boal. Não precisa me contar os detalhes desses contatos, mas eu sempre quis isso, né? E aí depois a gente caminha, até porque vamos ficar velhos, vamos ser substituídos, né? Faz parte do processo. Mas esse pontapé inicial, eu queria que fosse assim, e agradeço a Caixa, que não é da Universidade Federal da Bahia, que veio, né? Agradeço a Ialdo, que é nossa cria lá do programa de pós-graduação em Arte. Eu nem me lembro dele como aluno, mas eu acho que foi meu aluno. Não estudou, não? Eu não estudava direito, não aparecia. O que era? Semiótica. Estudava semiótica comigo. Não, me lembro. Ele fazia bastante questionamentos, porque é uma disciplina absolutamente filosófica, ele era bem curioso.
Tô brincando, claro que eu me lembro. Me convém não querer lembrar, porque lembrar significa que o tempo está passando e eu não quero muito admitir. Uma certa dimensão do tempo que chega assim, por exemplo, um cansaço imenso, que eu não gostaria de estar sentindo, que em outras épocas eu não tive. Mas enfim, estamos aqui hoje para falar dos lançamentos e eu, continuando os agradecimentos, eu agradeço a Bárbara, né, por estar aqui. Que de certa forma é uma instituição que vem junto, não somente uma instituição, porque foi uma das... eu odeio as duas palavras, coringa e multiplicadora. Então, foi uma das pessoas que trabalhou diretamente com a Augusto Boal, que hoje tem, junto com o Cristóvão, companheiro dela, eles dirigem, comandam o Instituto Coringa. Então, é uma instituição também que está aqui com a gente hoje, nesse lançamento do Teatro das Oprimidas, que para mim, eu tenho plena convicção que não é uma adaptação, é uma ressignificação, falei isso hoje para a televisão, é uma ressignificação da poética do Teatro do Oprimido, né? Toda uma transposição de todos esses princípios para as causas feministas e, em especial, o feminismo negro, né? Em particular, o feminismo negro. Então, eu agradeço muitíssimo que você esteja aqui conosco, que a gente esteja levantando essas bandeiras. Recentemente, eu assumi um outro cargo na CAPES, que é coordenadora da área Ciências e Humanidades para a Educação Básica. E aí, eu fiquei me perguntando, como é que foram pensar em mim? Ora, a pessoa vive metida com os oprimidos e não quer virar notícia, não quer que pense. Então, eu fico muito feliz que vocês estejam aqui hoje. A gente vai tentar ser breve, estamos relançando também o segundo volume do Teatro e Universidade, que nós fizemos durante a pandemia. A gente não tinha nada para fazer, estávamos muito tristes, não podia nem falar de opressão de viva voz. Então, falamos telepresencialmente, saiu essa coletânea de experienciações pedagógicas ativistas em rede para esperançar, né? Em rede por causa da network. Então, hoje são esses dois pré-lançamentos. A nossa dinâmica vai ser, a Bárbara vai falar a partir de questões já elaboradas, que vão ser projetadas aqui. Eu posso repetir, ou outra pessoa pode repetir, mas obviamente a gente vai abrir para questões. Essa fitinha que vocês receberam é porque a gente está oferecendo, assim como ofereceu um café da manhã surpresa, a gente está oferecendo um tira-gosto no restaurante da frente, com quem a gente fez uma parceria, né? E vocês vão ter desconto na cerveja, na caipirosca. E a comida não paga nada com a fitinha. E a comida não paga nada com a fitinha, o tira-gosto, né? Umas pizzas, uns aipins fritos, e é isso. Bárbara, muitíssimo obrigada. Lico eu não agradeci porque ele é quase da UFBA. Esqueci. O Lico, ele é pesquisador visitante do Pró-Humanidade, já foi pesquisador visitante lá no PPGC. Já foi carioca também. Já foi carioca também. E ele está aqui agora, novamente, nesse projeto comigo. E o Leonardo, que é pós-doutorando, é da UFRJ, né? Daqui a pouco vem o Davi também, viu, Leonardo? O caldo está engrossando. Bora lá. A queda está ficando boa. Então, a Simone é a nossa pós-doutora também, que está aqui comigo, meu braço direito. Fabiola é bolsista de apoio técnico nível superior. E a Fernanda vem da Unesp, não é minha pós-doutoranda diretamente, mas é um acordo que o laboratório dela fez com a gente, e por isso que ela está aqui. Muitíssimo obrigada a todos. Bárbara, eu te passo a palavra. Vamos passar para o Caixa da Cruz uma palavrinha da exposição. Ele finalmente ele quer falar, ele disse que não se quer falar. Faz sentido. A Bárbara mandando é outra coisa. É outra motivação. Essa exposição que está aí é resultado da provocação que a gente fez com os alunos lá na Teatro do Oprimido.
Então é um exercício que a gente tem na Estética do Oprimida chamado Reformando a Forma. Então a gente parte da premissa que todo mundo pode ser artista, pode experimentar o poder de brincar, de pensar sobre a estética, sobre forma. A gente acredita que nesse mundo de hoje isso é um meio de dominação e aprender a se comunicar de outra forma é lutar contra essa opressão. Então, durante esses dias a gente produziu pinturas, objetos, esculturas, e esse é um pouco do resultado do que a galera fez nesses 4 dias de encontro. Trabalhamos muito, produzimos muito, pensamos muito esteticamente. Vira e mexe um pedido para não usar a palavra, a galera se defendendo com a palavra. E esse é o resultado que a Bárbara lindamente agora batizou como exposição gesto estético. Então tá aí, tá à venda, quem quiser comprar, só falar comigo. Tô brincando, cada artista, não sei como é que eles querem levar pra casa. Então ainda daria para provocar mais, como pensar a moldura, como pensar expor, mas a gente fez exercícios muito interessantes na oficina e agradeço muito o resultado, né? Ver o quanto que a gente trabalhou nesses dias. Obrigado, gente. Boa noite, eu sou Bárbara Santos. Não sei como é que vai ser o negócio tá sem sinal, mas alguém vai dar um play aqui, dar um sinalzinho. Então vou fazer uma breve introdução, né? Quer dizer, várias pessoas já estão trabalhando no curso, né? A gente está participando desse primeiro curso aí, de especialização em teatro oprimido. Eu estou fazendo esse módulo Teatro das Oprimidas, Estéticas Feministas para Poéticas Políticas. E também, como a Antônia falou, a gente no Teatro das Oprimidas usa muito pouco a palavra coringa, é uma palavra que a gente está trabalhando para encontrar a nossa própria palavra, que é uma palavra que não nos satisfaz. E a gente não usa também multiplicadora, a gente usa muito facilitadora, né? Tanto é que na nossa escrita a gente utiliza muito a palavra facilitadora. Mas está buscando alguma palavra que tem essa especificidade na hora de facilitar o diálogo com o público, né? Como é que a gente poderia nomear isso sem ser mediadora, sem ser alguém que facilita essa conversa, né? Então eu trabalhei 20 anos com Augusto Boal, tenho muita honra de ver essa plateia, pessoas, por exemplo, o Davi, que agora o Davi vai vir para cá, o Davi inaugurou a nossa formação em Coringa, ele é da primeira turma de Coringa Berlim, da qualificação em Berlim. A Charlotte é meu parceiro de várias pesquisas, tudo isso que a gente está vendo pelas paredes que a gente tem feito ao longo de décadas agora, de pesquisa, né? O Cristo, que trabalha comigo em Coringa. Então a gente tem várias parcerias, então, de fazer essa construção coletiva. Hoje eu vou fazer uma apresentação do meu terceiro livro. Meu primeiro livro é aquele ali, Teatro do Oprimido, Raízes e Asas, uma teoria da praxis, que é um livro que conta um pouco a trajetória histórica do teatro oprimido, mas também um pouco como é que é a árvore, todas as etapas da árvore, mas especialmente foca na estética do oprimido, que é o desenvolvimento teórico que a gente fez com Augusto Boal. O segundo livro, Percursos Estéticos, né, Imagem, Som, Palavra, esse livro já a Charlotte tem um texto comigo, o Cristo tem texto comigo, o Tio também, já é sobre a nossa pesquisa estética, uma base muito forte no trabalho que a gente faz, como é que a gente pode ampliar as formas de comunicação, de expressão que não está baseado só na palavra, né? Como é que a gente pode desenvolver produções artísticas em muitas direções, né? E com a escassez, com os corpos, com o movimento dos corpos e tal. E o terceiro livro é o Teatro das Oprimidas. O Teatro das Oprimidas, ele traz o histórico de uma rede internacional. Nós somos uma rede de teatro, de grupos de ativistas, artistas ativistas, né, feministas, são grupos de teatro feministas. A maior parte desse grupo está na América Latina, quase todos os países da América Latina, Europa, muitos países europeus, né, a gente, por exemplo, está na Alemanha, e África. Né, nosso último encontro internacional a gente fez em novembro na Guiné-Bissau, na Guiné-Bissau,
África-Ocidental. Então, é uma rede, e essa rede tem uma história, essa história é uma história que começou em 2010, né? Então tem uma parte desse livro que conta essa história, e a outra parte são as questões metodológicas que nos trouxe até o Teatro das Oprimidas, né? Então, nós que começamos a fazer esse percurso metodológico, nós viemos do Teatro do Oprimido, né? Eu trabalhei com o Roal 20 anos, então esse é o lugar que a gente vem, bastante tempo, e o que nos faz fazer essa trajetória são perguntas. E a gente aprendeu com Augusto Boal que as perguntas devem nos mover, e que a gente não deve dar satisfeito com o lugar que a gente está e nem conformado com o lugar que a gente está. E que a crítica é um exercício empoderador, né? Então, por exemplo, o que nos move também é a crítica, não a crítica a Augusto Boal, mas a crítica a uma aplicação metodológica e a necessidade que a realidade nos aponta, a necessidade de avançar, né? Então eu sempre digo assim, um exemplo para mim muito forte dessa necessidade, por exemplo, é a pandemia. Augusto Boal não viveu no tempo em que a gente fez teatro na internet, né? Ele não viveu esse tempo, ele não tem respostas para esse tempo, ele não teve tempo, ainda bem, né? Era um tempo de pensar isso, como é que a gente faz, como é que a gente se encontra quando não é possível encontrar presencial, o que é possível fazer. Essas foram perguntas que a realidade nos trouxe, né? Então é uma coisa importante para falar, e não é só isso, muitos temas que não eram temas 20 anos atrás, por exemplo, a questão das identidades de gênero, isso não era um tema tão forte na época que o Boal trabalhava, hoje é um tema fundamental, né? A gente não discute nada de teatro do oprimido hoje em dia sem pensar numa perspectiva antirracista. Nós não fazíamos isso há 25 anos atrás, não fazíamos, né? A gente também cometia vários pecados racistas, machistas, transfóbicos, homofóbicos, lesbofóbicos, né? Então são coisas que a gente foi se dando conta. Então o Teatro das Oprimidas tem muito a ver com isso também, dessa consciência de interagir com o mundo que está em movimento, que a gente precisa estar em movimento para acompanhar. A gente não consegue acompanhar se a gente não se movimenta, né? Então, para dizer do nosso ponto de partida, eu vou dizer que um ponto de partida foi político. Por exemplo, a gente se dá conta que o mundo do teatro oprimido é um mundo extremamente machista, né? E a gente se deu conta e quis discutir isso. Porque a gente estava num mundo onde pessoas progressistas, todas as pessoas que estavam progressistas, querendo transformar o mundo, quem estava levando a carga eram as mulheres, mas quem facilitava eram os homens, né? Quem era parte dos grupos, quem era integrante do grupo eram os favelados, mas quem eram os facilitadores eram de classe média. Muito obrigada. Parecendo secando. Então a gente também se questionou como é que a gente avança. A gente não quer só ser a maioria das participantes dos grupos. A gente também queria ser facilitadora desses grupos, né? A gente não queria ver as protagonistas das peças serem construídas por diretores homens heteronormativos, brancos, de classe média, que construíram as obras sobre os problemas de pessoas com as quais problemas que eles nem conheciam de perto, né? Então a gente queria também que na favela não tivesse só a classe média facilitando, e também a pessoa da favela também fosse facilitadora, né? Então isso foi a nossa movida política. E a nossa movida metodológica tem a ver com pensar em uma perspectiva que não fosse uma perspectiva individualista. Pensar a opressão sem ser do ponto de vista apenas do oprimido, da oprimida, mas pensar que o problema que a gente está enfrentando não é a oprimida que enfrenta, e nem é a oprimida que tem a responsabilidade de resolver. A oprimida, ela sofre o impacto de um problema que é da sociedade. E um problema que é da sociedade, ele precisa ser resolvido pela sociedade.
não pode ser uma responsabilidade, né? O preto tem a responsabilidade de confrontar o racismo e de superar o racismo. Ou é a sociedade racista que tem que buscar saídas para o racismo, que tem que enfrentar o racismo e falar, a gente é racista, todo mundo. Então, se a gente está inventando esse problema, a gente também tem que buscar as maneiras de encontrar as possíveis soluções, as respostas possíveis. Então, a nossa abordagem é uma abordagem contextual, que tenta falar de um problema desde a perspectiva desse problema ser um problema coletivo. Ele não é um problema da protagonista. E a gente também não pergunta para a protagonista e nem pergunta para a plateia o que a protagonista deveria fazer. A gente não quer o conselho da plateia. Não quer. A gente, as feministas, não querem os conselhos dos homens sobre o que nós devemos fazer. Nós queremos o compromisso dos homens para que eles pensem no que eles podem fazer para superar o patriarcado. Né? Então nós também temos que pensar o que a gente tem que fazer, mas quando a gente fala de um problema, a gente está sofrendo o impacto desse problema de lugares diferentes. E a nossa forma de encarar esse problema também é de lugar diferente. Porque tem pessoas que têm mais privilégio, né, de viver na sociedade, têm mais chance até de enfrentar certos problemas do lugar que ela está. Então todas as pessoas podem falar de todos os problemas, contanto que elas saibam quem elas são e de onde elas estão falando. Aí todo mundo pode falar, né? A gente pode falar e a gente pode se comprometer. Então, essa é uma chave que a gente virou, por exemplo. A gente não pergunta o que a protagonista deveria fazer. A gente pergunta o que nós devemos fazer enquanto representantes da sociedade para encarar esse problema, para pensar nas possibilidades. Então nós vamos pensar também desde o nosso lugar social, desde o lugar onde a gente está. Ok, então eu vou fazer uma peça no palco, tem só mulher preta falando de problemas que as mulheres pretas enfrentam. Então eu não vou permitir que uma mulher branca venha ao palco e substitua uma personagem preta, porque desse lugar ela não tem nada para dizer. Ela não tem nada para dizer pra gente. Mas se ela vier no palco como uma mulher branca e desse lugar ela disser qual pode ser a postura antirracista dela, ela tem muito a dizer. Ela pode fazer muita coisa. Entende? Então, não é que a gente tem uma oprimida no palco e um homem vai dizer, eu tenho uma ideia. Que bom, faça bom proveito, né? A gente vai dizer assim, eu quero que você tenha uma ideia para fazer desde o seu lugar de homem. O que os homens podem fazer em relação ao feminicídio? Ou o feminicídio é um problema das mulheres? Se o feminicídio não é um problema das mulheres, todas as pessoas estão convidadas a pensar o que a gente faz para viver num mundo civilizado, né? Então, a nossa questão em relação a esse ódio anti-LGBT que a gente tem na nossa sociedade é uma questão civilizatória. Não é questão de gays e lésbicas e pessoas trans. Não, é uma questão civilizatória. Não é civilizado viver numa sociedade onde as pessoas têm medo de ser o que elas são. Elas temem morrer. Isso não pode ser uma coisa que a gente durma, bote a cabecinha no travesseiro e ache que é normal. Isso não é normal. Não é normal que um jovem negro saia na rua e tenha medo de morrer, que a mãe fique desesperada se ele vai voltar para casa, que uma mulher preta não possa viver a maternidade em paz. Uma mãe preta, ela não é uma mãe sossegada, ela é uma mãe em desespero, né? Então esse problema não é dela, não pode ser dela. Então essa é uma coisa que a gente tentou trazer para o teatro. Como é que a gente teatraliza um problema pensando nele desde uma perspectiva distinta, pensando nele como um problema de todas e todos nós que entendemos que é um problema nosso. Evidentemente tem muita gente que não entende, tem muita gente que acha normal que uma mulher não possa dormir porque ela tem medo de ser assassinada, que ela não possa pegar a bicicleta e andar de bicicleta que ela pode ser assassinada, né? Então isso não é normal. E tem gente que acha que o problema é que ela estava andando de bicicleta, porque ela foi assassinada na Amazônia, né?
Não é porque a violência e o ódio à mulher é tão grande. É porque ela é a culpada de estar na bicicleta dela, andando e achando que ela pode ser livre para viajar, para se mover no mundo. Né? Então, o Teatro das Oprimidas não é um teatro para mulheres, nem é um teatro de mulheres para mulheres. É um teatro que tem uma perspectiva feminista. Mas a gente entende que o feminismo é um instrumento útil para todas as pessoas, é um instrumento de análise da realidade, é um instrumento de análise do mundo, entende? Se uma pessoa quer entender o mundo onde vive, os feminismos são instrumentos de análise disso, pode te ajudar a entender muita coisa, entendeu? O feminismo não é uma coisa das mulheres, é uma coisa das pessoas inteligentes, que entendem, que podem perceber coisas. Então, o nosso teatro também não é um teatro de mulheres para mulheres. É um teatro que quer buscar uma perspectiva feminista porque entende que é necessário que a perspectiva seja feminista. Assim como a perspectiva artística tem que ser antirracista. Não tem talvez. Entende? Se não é antirracista, não dá. Tem que ser antirracista. Tem que ser antimachista. Então a gente tenta criar uma forma de expressão que tenha isso como princípio. E ter isso como princípio é um desconforto, porque exige uma atenção integral. A gente tem que estar consciente do nosso lugar no mundo. Então, o movimento que vem dos Teatros das Oprimidas é um movimento político que tem a ver com pensar politicamente o poder, né? A gente disputa o poder. Inclusive nos encontros latino-americanos de teatro oprimido, há anos atrás, eram encontros que eram encontros grandes, mas eles eram caracterizados por serem organizados por homens. E hoje em dia eles são encontros organizados por Madalenas, né, que são da rede Madalena. E é muito interessante como muitos companheiros do teatro oprimido desapareceram desses fóruns. Eles desapareceram porque eles falam assim, essas Madalenas vão estar lá, né? Porque enfrentar a crítica, enfrentar o desconforto, não é para todo mundo, né? Mas a gente não quer estar, se não for também para colocar o desconforto. Hoje a gente teve uma discussão interessante no curso, quando alguém falou assim, eu escutei ontem tal coisa, e alguém falou assim, desculpa que eu ainda falei tal coisa. Então é preciso pensar no que se fala, é preciso fazer uma reflexão, porque o mundo é outro, é isso mesmo, é assim. Isso não é nada demais, isso é o exercício que a gente está convidado a fazer. Todas e todos estamos convidados a repensar o nosso lugar no mundo, né? E se a gente quer ainda ficar nesse mundo e construir alguma possibilidade de um mundo possível, né? A gente, quando começou o Fórum Social Mundial, a gente falava com muita convicção, outro mundo é possível! Lá nos anos 2000, ia para Porto Alegre. Agora a gente está assim, quem sabe? Vamos lá. Mas essa convicção está meio abalada, né? Está abalada, mas a gente tem que se reinventar. E a gente está aqui, continua aqui e continua com o desejo de ficar, né? Ninguém está querendo ir embora e desistir. Você tem que garantir um mundo para viver que a gente não derreta, que a gente está derretendo, né? Objetivamente derretendo. Feita essa introdução, eu queria mostrar para vocês um videozinho super curtinho que a gente fez, porque também é uma coisa muito importante que a pandemia nos trouxe. A pandemia nos disse não dá para parar. E por que a gente não parou? Eu trabalho com muitos grupos de pessoas faveladas, de pessoas em situação vulnerável. E na nossa rede, né, que a gente chama Movimento Anastácias, são pessoas pretas, a maioria, e faveladas. Então, a gente ficou muito preocupado como é que a gente poderia se ajudar a preservar alguma saúde mental. Né? A gente tinha muita gente entrando em processo de depressão. E o Cachalote, que deve estar em algum lugar aí fora, faz parte desse movimento Anastácia. A gente fez muito encontro online, a gente estudou juntos, a gente fez vídeo para poder responder à violência doméstica. A gente fez muita coisa junto, que é uma maneira de se encontrar.
Inclusive na nossa rede, as Madalenas, a gente juntou dinheiro para pagar para as companheiras da América Central e para as companheiras de África a internet. Porque a internet nesses lugares é muito ruim. Então, essa solidariedade ela tem que ser concreta, ela tem que ser objetiva, né? Então, se você quer falar com pessoas de lugares onde a internet é fraca, a gente tem que efetivamente apoiar para que exista acesso à internet. Então, uma das campanhas que a gente fez foi garantir internet, especialmente América Central e países africanos, porque a internet é muito fraca e é muito cara. Porque para pobre tem isso, né? Para pobre a coisa é mais cara, o ônibus é mais difícil, é mais longe do trabalho, são mais horas no transporte público, né? A internet é pior, o telefone celular também é mais caro, porque é pré-pago, não sei o quê. Então a gente também fez essa campanha. E a gente produziu muita coisa audiovisual, né? E a gente começou a ver que o audiovisual era um caminho estético. Para também dizer que quando a gente fala teatro das oprimidas, a gente está buscando formas de desenvolver expressões artísticas, porque são expressões da coisa que a gente precisa comunicar, a necessidade. A gente costumava dizer com Boal que a expressão artística é um direito humano fundamental. Entende? A gente entope se a gente não pode expressar, se a gente não pode dizer que a gente é. A gente entope e enlouquece também, né? É preciso, isso tem que ser um direito humano fundamental. E a gente começou a explorar as estéticas que a gente utiliza também no audiovisual. E eu gostaria de compartilhar um vídeo de 5 minutinhos. Pode ser? Talvez as pessoas que estão ali tenham que se esticar um pouquinho, porque o negócio é aqui. Então, aí está com o comando.
positiva estrutural descomprar luz mas acho que deu para pegar, né? Então é isso também, de buscar formas de expressão estética para comunicar. Quer dizer, o teatro é um desses caminhos, mas todos os caminhos são caminhos importantes para a gente criar esses processos de comunicação, de expressão, né? Eu não sei como é que vai para, não sei se é a Antônia, as perguntas, a introdução acho que já foi. Oi? A Antônia está chegando aí. Eu não sei, eu acho que era no outro arquivo. Era um PDF. Aí, o PDF. A gente pensou de também ter uma oportunidade de conversar com outras pessoas, né? Que pensam, porque também é importante que a gente diga que o nosso movimento é bastante criticado também dentro do mundo do teatro oprimido, né? Então, eu sempre estou pedindo que as pessoas façam suas críticas, especialmente face to face, né? Cara a cara, é muito mais legal, porque é muito mais interessante, produtivo, né? Que os corredores são lugares legais para outras coisas. Eu te passo o microfone? Não? Ah, então tá bom. Então é ali, olha, as experiências sistematizadas em teatros oprimidas, estéticas feministas para poéticas políticas, tornam possível considerar que, a partir da descentralização das práticas do teor, o debate sobre a dinâmica social das diferenças se destaca, sobretudo na discussão interseccional de gênero e raça. Podemos considerar que essas experiências despertam a necessidade de uma atualização ou reconfiguração do método teatro oprimido? Bom, eu acho que, no caso da gente, a
questão de gênero foi uma questão muito forte, né? Porque por causa da nossa luta antipatriarcal. E para a gente, nosso ponto de partida foi exatamente como a gente está encenando as histórias das mulheres que enfrentam opressões por serem mulheres. Esse foi o nosso ponto de partida. Porque ser mulher é suficiente para ser oprimida, né? Então, uma das coisas foi o nosso ponto de partida. Raça, porque obviamente esse movimento também é um movimento que tem um corte antirracista muito forte, que a gente não entende nenhum feminismo que não seja antirracista, não faz nenhum sentido. Os feminismos que a gente considera nosso guia são os feminismos da América Central, os feminismos comunitários da América Latina, o feminismo negro, né? Não é o feminismo branco, não é o feminismo eurocentrado, né? A gente está muito mais para o que a Baiala aqui, então a gente tem esse recorte. Mas a gente não pensa nesse, como eu disse antes, como alguma coisa que é um teatro de mulheres para mulheres, né? Tanto é que uma das coisas que é consequência desse nosso trabalho é o trabalho de vários grupos de homens que discutem masculinidade, né? E esse trabalho começou no entorno do teatro das oprimidas, né? E quando os homens começaram a discutir masculinidades, nós dissemos, não faz sentido discutir masculinidade se não se discute privilégio. Discutir masculinidades, a toxicidade do mundo, a toxicidade das relações humanas passa por discutir a questão das masculinidades, né? E a questão do privilégio. Então, obviamente, a gente acha que a gente tem que estar atento para um mundo em movimento, né? O que a gente já disse antes, se o mundo está em movimento, nós estamos em movimento. Augusto Boal morreu aos 78 anos e ele estava, nessa última fase da vida dele, muito empenhado em estudar as estéticas, né? Estética do oprimido era alguma coisa que estava movendo muito. Ele estava absolutamente em movimento de transformação, né? Então, e ele estava até dizendo que para ele o teatro do oprimido necessariamente estava se refundando com a estética do oprimido. É alguma coisa muito radical, né? Então é uma pessoa que estava se movimentando em cima da cama, morrendo em movimento. Então, quer dizer, acho que todas as pessoas que fazem teatro oprimido e que se consideram especialistas, que estão paradas no mundo, não entenderam nada ou não entenderam o essencial disso. E aí tem uma coisa, a partir das redes criadas com teatros oprimidas, quais as barreiras ainda existentes no enfrentamento das opressões relacionadas às diversidades raciais, sexuais, questões de gênero, territorialidades, etc., nas experiências metodológicas em curso? As barreiras são muitas, né? São muitas as barreiras. Por exemplo, uma barreira que a gente enfrentou na época da pandemia era a comunicação virtual, né? Que parecia, não, a gente pode se comunicar pela internet. Não, nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo pode se comunicar. Por exemplo, alguma coisa que a gente faz na nossa rede é perguntar onde estão as mulheres dos povos originários. Para a participação de mulheres dos povos originários, a gente tem que fazer uma política para, né? Aonde estão as mulheres trans? Essas coisas não acontecem pela natureza, acontecem se a gente está atento e fazendo uma política, porque as pessoas não têm as mesmas oportunidades, né? Se a gente se o teatro das oprimidas deixasse a coisa correr naturalmente, na normalidade, nós seríamos uma rede internacional só de mulheres brancas de classe média. Porque são essas mulheres que têm tempo de participar de um laboratório, fazer uma reflexão, de estar nos lugares. Nós somos uma rede diversa porque a gente se pergunta como ser uma rede diversa e que políticas nós temos. Se a gente não fizer, a gente vai ter mesas de teatro oprimido ocupadas só por homens. A gente vai ter mesa discutindo teatro oprimido só com homem branco. Se não se fizer um esforço, porque a pessoa branca, ela tem a impressão que ela é a normalidade. Ela não olha para o lado e fica, pô, só tem branco aqui, tá ruim, deu ruim, né? Uma vez teve uma mesa em São Paulo, e tinha algumas das minhas alunas na plateia, e me escreveram, eu estava em Berlim, e me escreveram, Bárbara, tem 3 homens brancos na mesa. Meu Deus, eu estou aqui chocada. 3 homens brancos na mesa falando de teatro oprimido.
Eu falei, amiga, eu tô em Berlim, tu tá em São Paulo, faz alguma coisa você, né? Eu vou fazer o que daqui? Faz aí o teu papel e faz qualquer coisa, vai lá na mesa e senta, pô. Mas não dá, gente. É uma mesa com 3 homens brancos falando de teatro oprimido, se olha, tenha vergonha na cara. Não dá, entende? Não dá. Entendeu? Então mas isso existe. Isso existe. Então a gente tem que estar atento. Isso não está dando como não é pela natureza, entende? Isso aí tem essas barreiras e a gente não enfrentar, são muitas as barreiras e elas não vão se desfazer sozinhas. Elas só vão se desfazer se a gente lutar para quebrá-las, né? Se a gente fizer um movimento para isso. E são muitas, né? A questão econômica, por exemplo, a questão do acesso, a questão do ônibus, né? Então, a questão da intervenção policial no Rio de Janeiro, aqui na Bahia também, né? Quer dizer, você tem um grupo que faz teatro oprimido na favela. Tá bom, a polícia tá lá dando tiro nas pessoas que estão chacina. E o teatro é transformador. Ah, tá. Né? Entendeu? Então, as barreiras são concretas, né? O Festival Mundial de Artes Negras, FESMAN, de 2010, em Dakar, iniciou um trabalho com o Teatro das Oprimidas. Qual foi o impacto sobre a sua teoria? Na verdade, a gente, no FESMAN, a gente levou um grupo, que é o Gordo Brasil, né? Que a gente levou um grupo do CTO, de pessoas afrodescendentes, né? E a gente se perguntou, o que a gente vai levar? Meus amigos de Dakar me escreveram e falaram, Bárbara, a gente gostaria muito que tivesse um grupo do CTO do Rio. E naquele momento, em 2010, 2009, era 2010, o CTO não tinha nenhum grupo formado só por pessoas negras que falassem, que discutissem essa questão do racismo. Não havia. Nós fizemos um trabalho para produzir uma peça que fizesse essa discussão e não conseguimos fazer um elenco só de negros e negras. Não conseguimos. Nós fomos para Dakar com um grupo que ainda era misto. Então o Gordo Brasil viajou e a gente não tinha um trabalho em Dakar especificamente com teatro das oprimidas, que em 2010 tudo estava nascendo. A gente estava começando as pesquisas nos laboratórios, os laboratórios também de estética, e a gente estava dando os primeiros passos. E a coisa que nos impacta sempre é o nosso trabalho, que é pertinho de Dakar, que é na Guiné-Bissau, né? Que faz parte dessa nossa rede. Já está 4, olha. Nesse espírito, como você qualificaria o teatro das oprimidas na África? E diferente daquele praticado na América Latina, diferente, há uma ideia de que a mulher é mais oprimida na África, mas como é isso em relação a outros contextos, países que você conhece? Isso também é muito interessante, porque em 2010 nós tivemos a chance de fazer laboratório, a gente chamava de Laboratório Madalena. A gente fez muitos laboratórios no mundo inteiro. A gente começou no Rio de Janeiro, com pessoas mulheres de muitos, todas mulheres cis, né? Nós começamos entre mulheres cis. Muitas mulheres cis de vários países. Depois nós fizemos um laboratório no Ceará, que eu falei, no Brasil tem 2 lugares bem distintos. Fizemos no Ceará, fizemos no como é que é? No Crato, né? Fizemos no Crato, que é o Padre Cícero, da região ali, Juazeiro do Norte. Fizemos ali, porque naquela época era um lugar que a violência contra a mulher era o máximo, então a gente escolheu também um lugar assim bem, que os índices fossem todos ultrapassados de violência. Fizemos em Bissau, fizemos em Maputo, em Lisboa, em Berlim, na Índia fizemos em Calcutá, fizemos na Argentina, em 2 cidades diferentes, no Uruguai, só em 2010. Então a gente tinha uma visão, pensando assim, como é que é isso? O que a gente descobriu é muito interessante em 2010, porque na verdade o patriarcado, ele só muda as estratégias. E as estratégias variam de lugar para lugar, mas a essência é a mesma. A essência, você encontrava muito mais coincidência entre o grupo que fez na Índia
e o grupo que fez no Brasil, do que diferença. Tinha muito mais pontos em comum do que pontos de diferença, para nossa surpresa. Então não é que... E agora, nosso encontro na Guiné-Bissau foi em 2023, novembro de 2023. E a gente tinha muitas mulheres da Guiné-Bissau, obviamente, no Moçambique, e muitas mulheres europeias, especialmente francesas. E foi muito interessante que as duas histórias fundamentais que nos basearam toda a nossa performance lá foi a história de uma guinense e de uma francesa, que viviam exatamente o mesmo problema. Exatamente o mesmo problema, sem tirar nem pôr. Exatamente o mesmo problema. A diferença entre elas era a classe social, região do mundo. Agora, na relação familiar, na relação tóxica que elas viviam, elas estavam vivendo a mesma experiência. E era muito chocante para ambas. Para a guinense, que pensava, pô, muito mais lei que uma francesa passasse por isso. E para a francesa, que pensava assim, pô, a gente está muito perto, né? A gente está muito na mesma esquina, né? Então é mais perto do que a gente imagina. Mas a gente não vê. Parece longe. Tem coisas que parecem longe, mas são aparências. Porque o patriarcado, o capitalismo tem suas estratégias de aparência muito bem estruturadas, né? Então eu diria que é menos distante do que parece, infelizmente. Os homens podem fazer teatro das oprimidas ou somente as mulheres? Como eu disse, o Teatro das Oprimidas não é um teatro de mulheres para mulheres, e nem mulheres cis para mulheres cis. É um teatro de pessoas interessadas na destruição do patriarcado. Não é que a gente quer superar o patriarcado, a gente quer destruir o patriarcado, né? E a gente consegue entender que existem muitos homens que já entenderam que é preciso destruir o patriarcado. Eles não sabem muito bem como, eles estão sempre com aquela cara meio de perdido, né? Ai, será que eu vou fazer tibia ou não tibia? Com aquela fragilidade marcha, né? Mas eles já entenderam que não é uma coisa positiva e não é uma coisa boa, né? E muitos entenderam que o privilégio que o patriarcado promete é uma promessa falsa. Na verdade, é uma prisão, né? É uma prisão. Então, porque a gente, às vezes, a pessoa fala, por que você não faz a coisa com os homens também? Porra, os homens também têm que se mover, né? Deixa os homens se mexer, eles correrem atrás, não sei o quê. E a gente já fez em alguns momentos que as pessoas podiam fazer coisas junto, né? Homens e mulheres. Mas eles estão anos-luz atrás das mulheres. Anos-luz. É um atraso impressionante. Tem que correr muito atrás. Claro, porque pra gente, essas discussões são discussões da vida, da sobrevivência, né? E para alguns homens ainda é uma reflexão. Sim, será? Se eu vou fazer ou não? Mas definitivamente o Teatro das Oprimidas é um teatro para todas as pessoas que entendem que o patriarcado é alguma coisa cafona, né? É alguma coisa para a gente destruir e para a gente começar alguma coisa outra que não seja isso, né? Baseado em tanto ódio às pessoas, porque elas não estão nas caixinhas, que elas não deveriam estar, que elas não são assim, que elas não são assadas, né? Então isso é um atraso de vida. O que a gente quer é que as pessoas entendam que isso é um atraso de vida e a gente precisa reconstruir isso. Olha que maravilha, foi tudo. Acabou. Então não sei se a gente abre, se alguém quiser. Se alguém quiser aqui fazer uma colocação, pergunta, não sei. Eu quero. Então tem. E você faz e passa pra ela? Com outro microfone, né? Que coisa mais. Acho que não precisa. Acho que sim, que pra quem tá lá fora escutar. Tem que ligar. Na verdade, é uma curiosidade. Eu queria saber, em 2010, quando você falou desses laboratórios, vocês foram para boa parte do mundo, que você conseguiu constatar várias coisas. Como eram os laboratórios que você fazia em torno do mundo com as mulheres? Assim, e como foi formado esse grupo e o que era feito em cada local que vocês foram? Porque são sociedades completamente diferentes, né? Culturalmente, enfim. Vou tentar ser bem objetivo. Mas são duas coisas, tá?
tive a oportunidade, o prazer e a dor e a alegria de ler o seu último livro, inteiro. A leitura me impressionou mesmo. Então, logo no começo, o seu último verso da sua primeira poesia, Comunidade é o Método. Então, por gentileza, eu quero falar do plural do seu livro. O título, que é as opiniões, né? Comunidade é Método. Isso seria uma questão, por gentileza, que vai ser que enorme, mas a beleza. E você também termina falando Somos Floresta. Esse plural. E tem um outro momento, tem várias questões, mas são duas sínteses. Na fala de Mariana Villani, citando você falou um pouco, mas eu te pediria, assim, o teatro das feministas é para quem precisa. Eu li seu livro, eu preciso. Eu sou uma mulher branca, eu preciso. E não só para mim, né? Eu sou uma professora, eu sou uma educadora. Então, um pouco isso eu posso estar fazendo, mas eu também preciso e sei de outras pessoas que precisam de um outro nível de necessidade. Então, esse é o plural de precisar. Obrigada. Você passa para ele. Aí depois a gente 3, eu acho que tá bom, tá, gente? Eu fiquei pensando, né, a partir da última pergunta que você respondeu sobre o Teatro das Oprimidas ser para todos e todas, né, para os homens, dar uma sacudida para a gente repensar o nosso lugar. E quando você fala da questão de, por exemplo, no Teatro Fórum, né, de repente, que não cabe um homem entrar lá na cena para poder substituir o lugar da mulher, que ele não é o lugar de fala dele, etc. E aí eu fiquei pensando que talvez o lugar que o homem tivesse para entrar e substituir acabasse sendo o lugar daquela figura masculina que tivesse realizando a ação de opressão na cena. E aí eu fiquei pensando aqui se isso que se tivesse um homem numa plateia que estivesse assistindo Teatro Fórum, né, de um Teatro das Oprimidas, seria alguém que minimamente, um homem que minimamente já entende essa necessidade da mudança. Então imagino eu que talvez ele subiria no palco, tomaria o lugar do opressor e a opressão deixaria de existir. Aí eu fiquei curioso se isso já aconteceu, o que você pensa dessa possibilidade, que aí me parece que cairia na solução mágica, né, que é do opressor ter aquela repentina tomada de consciência e está tudo resolvido. Queria ouvir um pouco sobre isso. Eu vou começar por aí, que é a pergunta mais fácil. Aí tem desliga depois passa para eu falar. No nosso caso, a gente está convidando o homem para subir no palco. A única coisa que a gente não quer é que substitua uma mulher, porque o homem não é uma mulher. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, mas aí ele vai estar na pele, vai saber a dor, que ela não vai saber. É muito melhor que ele gaste o tempo dele pensando no que ele poderia fazer como homem, do que ficar imaginando, se ele fosse mulher, ele faria isso. E também, se ele vai e resolve o problema do opressor, também não adianta pra gente. Adianta que ele pense nas estratégias que ele pode fazer para confrontar o opressor, para confrontar a opressão. Então, por exemplo, a gente tem uma peça em Berlim, com as Madalenas de Berlim, que tem lá uma cena, e aí os caras, o nosso opressor é uma mulher que faz o papel de homem e tal, não sei o quê, é um cara que não aceita o não da mulher. Ela fala não na festa, o cara fica insistindo e tal, e o cara não descola, né? Então a gente está perguntando assim, pô, por que é? Tu tá numa festa, tu é um homem, tu tá vendo que os homens são inconvenientes com as mulheres, você finge que não vê? Ou você, como homem, vai lá com outro homem e fala, cara, não sei o que, ou não faz nada, né? Uhum. Então, por exemplo, vários homens falam assim, não, às vezes eu fico sem graça de fazer alguma coisa, porque eu não sei se a mulher quer uma ajuda. Eu falo assim, não é sobre ela. Se fosse sobre ela, aí sim você teria que perguntar a ela, olha, é sobre você, eu quero saber se eu posso fazer alguma coisa. Não é sobre ela, é sobre você estar ou não incomodado em testemunhar o machismo sendo desenvolvido a olho nu. E se você acha que tem alguma coisa a ver com isso ou não, isso é um problema seu. É esse lugar que a gente quer que os homens entendam que é o lugar deles. Entende? É na hora que tu vai educar teu filho
que tu não vai educar teu filho, vai ter, olha lá que bonitinho, olha lá, vai lá ver, passa a mão na perna dela, né? Na hora que você vai vendo teu filho fazendo merda, você fala pra ele, não é assim que se faz, entende? Então tem um monte de coisa que o cara pode fazer no lugar dele. Não precisa querer ser mulher, não precisa, pode ser no lugar onde você está. E não é sobre defender a mulher, é sobre se defender de ser considerado um bruto, entendeu? Assim, porque as mulheres têm medo dos homens. As mulheres saem de casa pensando como elas vão se proteger dos homens. É verdade. Eu, por exemplo, fui numa clínica e tinha uma... Eu falei para a moça assim, eu tenho que ir no ginecologista aqui no Rio, mas eu não quero ir no ginecologista homem, porque você tem uma médica. Aí ela falou, você não vai homem? Não, não vou. Você já viu quanto estupro está acontecendo na UPA? Aconteceu numa UPA, depois um médico anestesista estuprou a mulher dando à luz, aí depois um ginecologista. Gente, eu não vou, entendeu? Não vou, eu preciso ir rápido, eu preciso ir para alguma urgência, não sei o quê, não vou, entendeu? Eu tinha que fazer um exame intravaginal, eu falei para mulher, não vou entrar numa sala, tem um homem, eu não vou, entende? Ah, mas a mulher também pode ser abusiva, pode, mas uma mulher eu me sinto fortalecida de encarar, entende? Se ela for, claro que ela pode ser abusiva, óbvio, mas eu vou me sentir diferente diante dela do que eu me sinto socializada como mulher diante de mim. Então, aí a gente está falando sobre isso. Como é que cada pessoa assume a sua responsabilidade num mundo onde você faz parte de uma categoria de vivente que amedronta outra categoria de vivente, outras categorias, né? Porque o heteronormativo é enlouquecido aí, não é só a mulher, tudo que é feminino, tudo que não é macho, né? É uma coisa que quer matar, né? A gente tem um caso agora de mulheres trans no Rio de Janeiro que foram atacadas de uma maneira que você vai dizer, o que é isso? 15 homens batendo, elas apanharam 5 horas. Elas não fizeram nada. Apanharam 5 horas, quebradas no hospital. Por quê? Você quer ser comparado a um grupo, você quer ser dessa categoria? Então isso é um problema seu. Então, por que a gente pluraliza? A primeira coisa que eu vou te dizer, Mariana Villani é uma mulher branca, argentina, né? Não, a nossa rede, e quando eu estou falando, tem um grupo de mulheres francesas, elas são todas brancas. A Madalena Berlim é um grupo misto, mas a maioria são mulheres brancas. A nossa rede tem muitas mulheres brancas. A única exigência que é feita a essas mulheres brancas, a primeira é que elas entendam, mulheres cis, que elas são mulheres cis. Que elas não acham que elas são uma normalidade do mundo, elas são mulheres cis, existem mulheres trans, existem pessoas que têm gêneros dissidentes. A outra coisa é que ela é branca, ela tem que saber que ela é branca e que ela está falando de um determinado lugar como branca e que ela tem privilégio. Entende? Por exemplo, na nossa rede, as mulheres brancas sabem que elas podem viajar mais. Então, quando a gente vai fazer um encontro na Guiné-Bissau, a gente faz uma campanha para que as pessoas da Europa doem e paguem a passagem da mulher africana de Moçambique para chegar até a Guiné-Bissau. Quem vai pagar? As brancas. Entende? É uma atitude política importante, porque as brancas podem se deslocar de Paris para Bissau com apoio de universidade, com apoio de ONG, com apoio de não sei quem, entende? Também com uma economia, até com apoio do dinheiro social. Então, é importante que se saiba isso. E é importante que essa solidariedade ela tem que ser concreta, ela tem que ser feijão, arroz, passagem de ônibus, internet, entende? Passagem de avião, ela precisa ser concreta. Então, ser branca não é defeito, mas ser branca não é natural. Também é social. Então, esse é o lugar que a gente está se perguntando a cada pessoa que faz parte dessa rede. Então, a gente quer que seja espaço para todas as pessoas, inclusive para os homens heteronormativos, não é que não pode. Brancos, né? Cristo faz parte de um grupo que é formado por homens como ele, branco, europeus, a maioria alemão, né? E que estão discutindo as masculinidades, né? Então, desde de um lugar tentando pensar esse lugar, não como natural, não como óbvio, mas que lugar é esse que gera privilégio? Por que tem que ser múltiplo? Porque, por exemplo, uma coisa que nos incomoda, até no teatro do oprimido, é essa
generalização singular masculino, né? Esse genérico masculino, tudo que é genérico, é masculino singular, inclui todos e todas, né? Você fala assim, o homem, entendeu? O homem, que homem é esse, né? Esse homem é toda a humanidade. Então a gente também quer questionar esse singular masculino genérico. A gente não quer se comunicar no singular masculino genérico que inclui a todos e todas. Entendeu? Então, ser múltiplo é importante também para essa consciência, entende? E ser comunidade é método, porque tem que ser método, entende? Tem que ser. Você não pode estar. A gente vai fazer um encontro internacional. Só vem as mulheres brancas, não pode. Isso não é um encontro. Isso não é um encontro, isso é uma distorção da realidade. Eu não vou nesse encontro, por exemplo, entende? Não vou. A gente tem que pensar como é que a gente faz para esse encontro não ser só das brancas que podem viajar. Entende? Isso é ser comunidade. E a gente pensar assim, como é que a gente facilita e faz para que tenha trabalhadoras que não são as intelectuais, acadêmicas, as trabalhadoras precárias, porque as precárias não têm, elas não guardam dinheiro, aí economiza. As precárias não economizam, elas acordam, trabalham, comem, vivem, dormem e trabalham outro dia para viver outro dia, né? Quem pode economizar? São os trabalhadores que têm um salário todo mês, né? Ou sei lá, trabalhadora liberal. Então, comunidade é método também nesse sentido concreto, tá? E o laboratório, Madalena, quando a gente começou, o laboratório tem um programa. Nós começamos fazendo uma pesquisa metodológica. Primeiro laboratório, nós criamos um programa que foi pensado para discutir todas as perguntas que a gente tinha. Por que, por exemplo, a opressão que as mulheres enfrentam, as protagonistas estão sempre vitimizadas, estão sempre culpabilizadas. É sempre uma merda as peças. Como é que a gente faz um teatro que a gente possa falar do problema que a gente vive sem a gente se sentir mal? A gente queria encontrar uma forma de fazer um teatro que a gente não achasse que, cada vez que vai falar de violência doméstica, a gente bota uma idiota para ser a protagonista, uma imbecil. Aí a gente fala assim, o que essa imbecil poderia fazer para sair dessa merda dessa vida dela? Esse é o resumo das peças sobre violência doméstica. É uma idiota que vive com um homem, apanha dele e continua vivendo com ele. Olha, aí a gente faz o fórum, aí entra alguém na peça e fala assim, eu vou me separar de você, adeus, e vai embora. Entendeu? Aí você, essa idiota, por que não faz isso, é tão fácil? Ela mora com esse homem 10 anos, 15 anos, por que ela não fez isso que a plateia está sugerindo para ela? Que é tão fácil. Eu vou embora, adeus, a vida vai embora. Porque ela é um idiota, né? Então o fórum era a assinatura da imbecilidade das mulheres. E a gente queria falar desse problema sem colocar essa protagonista no lugar de imbecil, porque ela não é imbecil. Ela não está naquela casa levando na cara porque ela gosta de levar na cara. Entendeu? A sociedade aprisionou ela naquela casa. Só que a sociedade não é culpabilizada, ela é culpabilizada sozinha. Então nós começamos a criar metodologicamente formas de investigar isso. Como representar que ali tem uma mãe que ficou na cabeça dela dizendo, tu tem que casar, tu tem que ter filho, uma mulher que não casa não é mulher, se tu não tem marido, casou, agora aguenta, não separa, entendeu? Tem um monte de gente falando pra ela tem que ficar ali. Ah, tu não quis casar com ele, agora aguenta. Né? Eu te disse para não casar com ele, entendeu? Então é muita gente envolvida. Mas na peça de Tiago Fora, essa gente toda não está lá. Só a imbecil que continua lá dentro. Então, se você for ler o Teatro das Oprimidas, que eu te indico, a gente tem no laboratório tem uma série de técnicas, entende? Uma série de exercícios, de jogos especialmente técnicos que a gente usou para pesquisar. E para pesquisar especialmente a subjetividade, entende? E o que era diferente? Como eu te disse, diferente era as estratégias patriarcais. Porque na essência é muito parecido, entende? E claro que as culturas são diferentes, mas como a gente fala, uma coisa básica que o patriarcado usa em todo lugar, vergonha e culpa.
As oprimidas, elas estão cheias de culpa e cheias de vergonha. E a vergonha é a humilhação da vítima. A vergonha é a humilhação da oprimida e te tira toda a sua potencialidade. Tu tem vergonha da sua própria existência. Então, por exemplo, isso é uma coisa comum em todo lugar que tu vai, é igual a estratégia de te culpabilizar e de te envergonhar. E envergonhar fortalece quem? Quer ser o opressor, né? Então você não sai de casa. Isso resulta em quê? Isolamento. Então cada mulher que sofre isso, ela é uma ilha. Ela é uma ilha solitária. Entende? Então a grande descoberta do nosso processo é desfazer essas ilhas. Quer dizer assim, tu não é uma ilha. Tu não é uma ilha. É, exatamente. Primeiro tem que descobrir que isso não acontece contigo porque você é você. Isso acontece porque você é mulher. Entende? O racismo não vai me atacar porque eu sou a Bárbara Santos. Entende? Não sou eu que provoco o racismo. O que provoca o racismo é toda uma estrutura racista que as pessoas acham que podem atravessar o meu território porque eu sou menos do que uma pessoa, né? Então, ela é preta, então você pode falar com ela, ô pretinha, né? Então, não é porque sou eu. Aí quando você consegue nomear, é uma libertação, né? Tanto é que todas as pessoas que o que acontece comigo se chama racismo. Não sou eu. O que acontece comigo é misoginia. Entende? Não sou eu. Não é sobre mim individualmente. Eu queria perguntar uma coisa que é assim, um pouco de ordem prática. E não sei se é prática. Obrigado. Eu queria perguntar algo que é de ordem prática que você falou antes dos laboratórios, e agora nas respostas você tocou um pouquinho, mas é em relação a dinheiro, a financiamento. Como é que se consegue dinheiro para se realizar esse trabalho? Porque não é que tem custos, né? É essa coisa de efetivamente subsidiar quem não pode, e empresa um pouco disso, e como é que é o trabalho que, de repente, agências ou financiadores que são, sei lá, têm conflitos morais, assim, como que é essa coisa? Você ia perguntar? Primeiro dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque 4 anos atrás também acontecia o lançamento do mesmo livro, e era o momento que eu entrava na universidade. Agora eu estou saindo e estou aqui, então muito feliz. Saindo e eu continuo falando o mesmo livro. E Deus e a minha pergunta, ela tem muito a ver com o formato audiovisual, né? Eu cheguei já no finalzinho, não consegui ver o início, mas como se daria a metodologia do Teatro das Oprimidas dentro desse processo audiovisual? Quais são as diferenças, as estratégias, os desafios? Tinha você aqui. Eu também agradecer muito, né? Me arrependo de ter demorado tanto esse método, mas sabia da existência atual da história vagamente. Eu estou muito feliz de estar com todos vocês, né? E a minha pergunta, um papel que eu fiz hoje, com vocês, sobre a existência do relato desse trabalho com as mulheres indígenas, especialmente no Brasil. Essa atenção no todo, né? Que eu ouço falar muito, né? Eu queria saber se tem essa existência. Então vamos começar pelo financiamento, né? Primeira coisa, é muito difícil que uma sociedade patriarcal e capitalista financie um ativismo anticapitalista e antipatriarcal, né? Só para a gente começar no lugar da sinceridade, né? Então você está fazendo uma coisa contra um sistema, encontrar um financiamento para fazer é bem difícil. A maioria dos eventos internacionais que a gente faz são autogestionados, é isso, né? Então, a grande maioria.
E a gente também consegue, às vezes que a gente consegue financiamento, conseguimos alguma vez para alguns encontros, sempre poucos, mas sempre dentro de alguma rede. Por exemplo, agora na Guiné-Bissau, uma grande parte do que a gente tinha era sobra de um festival online que a gente fez, que a gente recebeu de uma doadora particular do México, né, que ela conhece o nosso trabalho e fez tipo uma doação. E a gente conseguiu dar da organização africana, que é financiada por uma organização alemã, e eles tiraram do projeto, desviaram para promover o nosso encontro, entendeu? Enganaram lá os financiadores deles para fazer a nossa coisa. Então, a gente tenta financiamento, tenta as coisas assim, mas a gente não depende desses financiamentos. A gente não faz encontros que dependam de financiamento, né? Então, por exemplo, era muito importante para a gente, nesse encontro, ter mulheres do sul da África que pudessem viajar dentro da África. É como a gente queria ir para o norte do Brasil, né? Eu estou ouvindo o pessoal falar a passagem, R$3.500 aqui da Bahia, de São Paulo é R$5.000. R$5.000 para ir para o Acre, né? Rio Branco. Então, quer dizer, é uma coisa impossível você viajar e conhecer o norte do seu próprio país, né? É tipo, você vai mais, com menos dinheiro, você vai para os Estados Unidos, né? Por que você vai para o norte então? Para Miami, que é mais barato do que isso. Então, tem muito disso. Você é algo gestionado, mas a gente não é contra, não. Conseguir dinheiro, porque o dinheiro é público. Então, se a gente cair na mão, a gente vai usar. Então, a gente não tem esse tipo de coisa. Não vamos fazer propaganda, isso não. Mas é bem difícil que você tenha um financiamento para um ativismo desse que a gente faz, né? Mas vários dos nossos grupos têm financiamento para o trabalho local, entendeu? Então, quando eu faço um projeto no lugar tal, aquele grupo tem financiamento e esse grupo normalmente vai se comprometer em apoiar um evento internacional, com uma parte desse projeto local. Normalmente essa é a nossa estratégia. E aí eu esqueci. Fiquei feliz que eu aos 4 anos. O audiovisual. Então tem duas coisas, né? Eu mostrei um videozinho, depois eu posso até passar de novo aqui, você pode ver, que é muito baseado nas estéticas que a gente usa no teatro. Na verdade, é o mesmo processo estético. Eu co-dirigi um filme, um média-metragem, eu queria muito passar aqui em Salvador, mas não consegui um lugar para projetar. Que se você for ver o filme, é um musical, né, sobre violência no Rio de Janeiro. Nós gravamos tudo em Berlim, nós gravamos tudo em estúdio. A base estética que a gente usou é a estética das oprimidas, entende? Basicamente você vai ver no audiovisual uma coisa muito teatral, mas que tem a linguagem audiovisual. Então a gente também quer atravessar as fronteiras porque também facilita a gente se comunicar com pessoas em outros continentes, né? Por exemplo, a pandemia nos trouxe isso. A gente pode compartilhar mais coisas quando a gente consegue se apropriar de outras ferramentas, né? Em relação a mulheres de povos originários, nós temos muito mais exemplos de outros países latino-americanos, né? Então, por exemplo, o melhor exemplo que a gente tem é Chile. No Chile a gente tem grupos, né? Tem Nicarágua, a gente tem Colômbia, então que tem uma participação mais efetiva de pessoas, de mulheres de povos originários. No Brasil nós não temos muitas coisas, tem alguma coisa de algumas pessoas, mulheres, por exemplo, agora a gente tem mulheres de origem indígena da Bolívia, do Peru, mas como migrantes no Rio de Janeiro, né? E algumas mulheres até falam assim, pô, eu me descobri indígena no Rio de Janeiro, porque aqui eu sou indígena em todo lugar, e da onde eu venho, todo mundo tem a mesma cara, né? Então a gente não está destacado por ser indígena. Agora eu entendi esse racismo, né? Talvez eu vivesse, mas eu não tinha consciência. Mas agora que eu vivo num lugar onde me olham como indígena, aí eu entendo esse racismo contra as pessoas dos povos originários, né? Então, aqui no Brasil eu realmente não conheço, mas eu acho que é uma coisa que está aí, né? Como eu disse hoje, eu acho que é uma coisa que está pronta, está acontecendo, tem vínculos. Eu sei que em Maricá, no Rio de Janeiro, tem uma relação bem forte. No Centro do Oprimido, em Maricá, tem uma luta forte, né,
de povos originários daquela região, e tem um diálogo com o Tiago I. Não tem assim um grupo formado especificamente de mulheres, mas tem um diálogo aí. Eu acho que é uma coisa que tá para vir, tá para nascer, tá no processo. Acho que foi, né, gente?